Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Ótimo, graças a Deus. Gente, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos do livro 2 de, de História, certo? Nós agora vamos para o capítulo 2, que nós temos aí Direitos Civis no Brasil, temos aí no segundo capítulo lutas indígenas pelos direitos civis. Então, como vocês estão vendo aí nesse capítulo, né, nós vamos conhecer os direitos civis conquistados pelos indígenas ao longo da história, né, do Brasil, certo? Então, como vocês estão vendo aí, nós temos uma imagem do índio, né, do cacique, pajé, ou mesmo só um índio, né? Então, eles estão observando, as crianças estão observando o índio, né? A cultura indígena, no caso aí, ele está tocando, né, um instrumento, né, deles, artesanal, que eles fazem, e tem também todo, né, estão observando também a pintura dele, né, a cocá, então o colar, então tudo que ele tem aí né, na visão da gente, na visão, né, nós estamos observando, temos aí a palha, né, por trás, então tudo que ele está usando faz parte da natureza, né, o colar que é dente de um animal, o instrumento musical também é tipo um bambu, né, da natureza, né, uma planta, uma árvore. Nós temos o cocá, que também é da natureza, com os produtos. A pintura também, que é do pintura que eles tiram, né, dos alimentos ou do tipo de planta, né, para fazer a cor que eles usam. Nós temos o urucum, que é feito o coloral, né, que eles utilizam, que é a sementezinha, né, do urucum, faz aquela pintura vermelha, né? Pronto. Então vamos aqui, em continuidade. Olha só, lutas indígenas pelos direitos civis. Então nós temos aqui nesse capítulo, você, como eu acabei, né, de falar, você vai conhecer os direitos civis conquistados pelos indígenas ao longo da história do Brasil. Então aqui nós temos conversa vai. Conversa vai. Já vimos que os direitos civis foram conquistados pelos grupos sociais. Será que os indígenas tiveram dificuldades para obter seus direitos? Conversa vem. Os indígenas são os povos que já estavam aqui quando os portugueses chegaram. No entanto, isso não garantiu os indígenas que seus modos de viver fossem respeitados. Nesse modo, a busca dos indígenas por direitos civis aconteceu e ainda acontece no Brasil. Na sua percepção, os povos indígenas são tratados como iguais, da igualdade, em relação aos demais brasileiros? É, tudo bem, imagino que você tenha falado aí, né? Então, na sua percepção, no seu entender, tá? Percepção, no seu, o que você entender, né? Na sua opinião, né? Então, aqui vocês vão escrever, tá? Então, aqui nós vamos lá. Então, gente, a gente percebe que ambos os povos, né, no caso, os africanos, né, os afrodescendentes, né, o povo indígena, os povos, eles ainda
lutam, né? E continuam lutando para tentar ter o direito, né? Ter respeitado, né? Então, visibilidade social e seus direitos políticos, né? Civis, sociais assegurados, né? Então, eles estão procurando esse. Então, a realidade é totalmente diferente, pois cada povo viveu uma realidade. Então, cada povo tem sua realidade, né? Mas eles continuam, sim, né? Lutando pelos direitos deles, né? Então, vamos aqui, ó. Indígenas no Brasil. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, existiam centenas de grupos indígenas que eram diferentes entre si, tinham hábitos, práticas e costumes próprios. Muitos caçavam, plantavam e estavam organizados em sociedades. Em muitas comunidades indígenas, na atualidade, as crianças vivem integradas ao mundo dos adultos, aprendendo por meio da convivência e observando, na observação, seu modo de vida. Além das histórias que eles contam, né, pelos mais velhos, né, ou pelos mais idosos, né, mais antigos, assim é a vida das crianças indígenas, que vivem em comunidade, que preservam suas tradições, né, que você já sabe que a tia já explicou, né? Então aqui nós temos. E nosso conteúdo de hoje, a gente vai até a página 234, certo? Então vamos lá. Encontro de diferentes culturas. Os conflitos iniciais entre portugueses e nativos foram de curiosidade e estranhamento. As duas culturas eram bastante diferentes entre si. Os indígenas opa, não vestiam roupa que cobrissem o corpo todo. Muitos até mesmo tinham seus corpos pintados e decorados com penas, tecidos e pedaços de madeira. Sua organização social também era distinta da portuguesa. Não havia ricos e nem pobres entre eles, como nas cidades europeias. Eles viviam em aldeia, nas quais diferentes tipos de moradias eram construídas com palha, terra e madeira. Alguns grupos sequer fixavam-se em sua localidade, pois deslocavam-se constantemente por diferentes espaços em busca do seu sustento. Os portugueses buscaram se aproximar dos indígenas, pois precisavam deles para conhecer o território e também para explorarem o pau-brasil, árvore do qual extraía uma resina para colorir tecido que possuía grande valor na Europa. Com o objetivo de garantir a mão de obra, os portugueses escravizaram os indígenas, obrigando-os a trabalhar mesmo contra a vontade deles. É sério, né, pessoal? A escravização foi possível porque os portugueses se aproveitaram do fato de os indígenas não serem protegidos por nenhuma lei, não tinha lei que protegia os índios. Uma vez em contato com os portugueses, os indígenas foram obtidos à organização social portuguesa, no qual não tinham direito nenhum, né, gente? Não tinham direito. Então, aqui nós temos. Por isso, com o passar do tempo, foram sendo pensadas leis que abarcassem os indígenas, né? No caso aí, abraçassem os indígenas, né? E garantissem seus direitos. No documento apresentado a seguir, em 1853, há uma regularização dessa relação entre colonizadores e nativos.
Projeto de Lei número 2, de 6 de setembro de 1853. Artigo 1º. Fica livre a todo morador poder negociar a troca dos indígenas ferozes com os líderes das nações selvagens. Artigo 2. Feita a troca, o indivíduo deverá se apresentar com os indígenas perante o juiz de paz mais próximo para assinar um termo de educação com duração de 10 anos. Artigo 3. Concluídos os 10 anos, o índio poderá ser um aldeão. Artigo 4. Será imposta multa de 100 mil réis e 20 dias. 100 mil réis, o réis, gente, mil réis, era nesse tempo se chamava o valor, né? Dito dinheiro, né? Nossa época agora é o quê? Muito bem. E lá era réis, né? Nesse tempo. Nesse ano, aliás, a toda pessoa que tirar índio de casa de seus amos, e os indígenas serão obrigados por qualquer autoridade judiciária ou militar a voltar para a casa dos amos. Amos eram os donos, tá, gente? Amazonas, projeto de lei 2 de 6 de setembro de 1852. Aí nós temos aqui quem colocou essa lei, né, a Anais, da Assembleia Legislativa Provincial do Amazonas, né, do biênio, né, 1852 a 1853. Então, como vocês estão vendo aí, né, continuando na página 233, dentro de suas aldeias e comunidades, os indígenas possuíam direitos similares. A terra era coletiva, pertencia a todos. O trabalho realizado não visava ao lucro ou ao enriquecimento, mas apenas à sobrevivência na aldeia. Havia uma divisão de atividades por sexo e idade. As mulheres eram responsáveis pela comida, muitas vezes até pelo plantio dos alimentos. Os homens ficavam com a caça, a pesca e a derrubada das árvores. Uma grande diferença entre indígenas e europeus estava na forma como os dois grupos encaravam o trabalho. Os europeus não entendiam o motivo dos indígenas trabalharem apenas para o próprio sustento. Na visão indígena, o trabalho tinha como função suprir as necessidades imediatas do grupo. Para saber mais, você sabia que na Europa tecidos vermelhos eram bastante caros até 1500? Tingir um tecido de vermelho era bem difícil, pois não havia muitos meios de fazer isso. Apenas nobres muito ricos usavam essa cor. É uma curiosidade, né? Quando os portugueses descobriram o pau-brasil e perceberam que podiam extrair dele o pigmento vermelho, que servia para tingir tecidos, ficaram bastante empolgados. Por isso investiram tanto para extraí-lo, né? Então, gente, vamos lá para a nossa página 234. 234. Muito bem. Indígenas depois da colonização. Os portugueses consideravam os indígenas incapazes de definir o que era melhor para eles próprios. Por esse motivo, eles passaram a tutelar os indígenas, definindo o que deveriam fazer, o que era bom e o que era ruim para eles, silenciando assim a sua cultura e os seus direitos.
Aí é muito ruim, né? Dizer o que é que tem que fazer, como proibir, como fazer realmente. No entanto, esses povos lutaram pela reconquista de seus direitos e pelo reconhecimento do valor e da importância de sua cultura, como vemos a seguir. Por serem colocados nessa condição de tutelados, os indígenas sequer foram mencionados nas constituições brasileiras, tendo suas primeiras referências na Constituição em 1934, quando foram chamados de silvícolas. Silvícolas. Abaixo é possível observar como esses povos foram tratados em textos constitucionais. Constituição de 1934, artigo 129. Será respeitada a posse de terras de civícolas que nelas se acharem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las. Aí nós temos Brasil, Constituição da República dos Estados Federativos do Brasil, de 1934. Né? Então, aqui embaixo, nós vamos dar continuidade. Olha só. Constituição de 1946, artigo 216, será respeitado aos silvícolas a posse das terras onde se acharem permanentemente localizados com a condição de não a transferirem. Então, aqui nós temos Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946. Agora vamos para a Constituição de 1967. Antes, né, quer dizer, artigo 186 é assegurado aos silvícolas a posse permanentemente das terras que habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nela existentes. Então, aí nós temos também a Constituição República da República Federativa do Brasil, 1967. Então, aqui nós temos algumas palavras, né, no caso, para que saiba o que quer dizer cada palavra. Tutela, proteção de alguém ou algo que é tido como mais fraco ou inapto, né? Vedado, proibido, aliená-las, dar ou vender propriedade para outra pessoa. Usufruto, posse assegurado por direitos, certo? Gente, então nós ficamos por aqui. Na próxima aula a gente continua. A tia parou na página 234. Essa é a nossa quinta aula de história, tá? Então, até as próximas aulas. Beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau.